É isso mesmo, as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência, estão abertas pela metade do preço. Então, ao invés de 997, você vai poder se inscrever por 497. Para você se inscrever, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Clica aí no link e eu te espero do outro lado. Bora! É isso aí, meus amigos! As inscrições estão abertas pela metade do preço. Esse é meu presente para quem está comigo nesta jornada do inglês com The Chosen. Deixa seu like aqui embaixo, interaja comigo nos comentários aqui no chat ao vivo e bora para mais uma aula. These parables I tell make sense to some, not to others. Be patient. That is all for today. I have some business to attend to with my new friend. Nós vamos analisar a sequência dessa cena. Jesus foi lá, subiu no barco do Simão, do Simon, contou a parábola sobre a pesca e aí depois ele dispensa a galera que estava ali assistindo ele na costa da praia. E o que ele vai fazer agora? Ele vai desafiar os discípulos a jogarem a rede ao mar. É a cena que nós vamos assistir agora. Sem legenda alguma. Eu quero que você comente aqui embaixo. Por que eu falo pra você fazer isso? Quando vocês escrevem o quanto de porcentagem vocês conseguem entender, eu consigo analisar se a cena que eu estou trazendo tá difícil demais, tá fácil demais, tá mediana. Por isso que eu peço o feedback de vocês. Porque, francamente, às vezes eu trago uma cena aqui que eu acho fácil. Mas, de repente, pra você que está começando no inglês, pode ser uma coisa muito complexa. Por isso que eu peço pra você, por favor, comente aqui. De 0 a 100% o quanto que você consegue entender dessa cena. Não importa o quanto que você consegue entender no começo, porque no final você vai sair daqui entendendo tudo. Esse é o objetivo. Ah, Murilo, eu tô saindo da aula, não tô entendendo tudo ainda. Então você vai voltar e assistir mais de uma vez. O excesso de exposição vai trazer excelência, você vai se acostumar com esses termos. Você só se acostuma com o vocabulário da língua inglesa quanto mais você se expõe. Então vamos assistir a sequência. Jesus pedindo para Simão jogar a rede ali, um pouco mais longe. Preste muita atenção, comente aqui de 0 a 100% o quanto que você consegue entender desta cena sem legenda alguma. Vamos lá. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word.
I told you! I told you! The boat, it's guilty! Get out! É isso aí, my friends. Vamos lá, vamos assistir agora esta cena completa com legendas em inglês. Eu queria que você comentasse agora com legenda em inglês se ficou mais fácil. Comente aí. Com legenda X%, sem legenda X%. Entre parênteses, início da aula. Você vai comentar a sua autoanálise, a sua autoavaliação no início da aula e depois no final da aula também, tá? Eu não quero só que você comente só o que você não consegue entender no início. Eu quero que você comente também lá no final da aula, quando nós formos assistir tudo isso aqui de novo sem legendas. Vocês viram que tem muitas frases deles gritando, levanta, puxa, pega. São frases que, sim, eles falam gritando, sentido natural da vida, inglês da vida real. Nós vamos analisar aqui agora com legendas em inglês. Comente aí se agora fica um pouco mais fácil a compreensão. Vamos lá. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word. I told you. I told you! I told you! The boat, it's guilty! Get out! Bom, vamos lá, vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos iniciar assistindo a cena, o início dela, a primeira coisa que Jesus fala para os futuros discípulos dele. Olha só. Put that down for a catch. Jesus usou esse termo aqui, ó. Put that down for a catch.
Só para você entender. Put é o verbo colocar. That se refere a isso. Só que ele está se referindo à rede. Down geralmente vai carregar o sentido de para baixo. Então, quando ele fala put that down, ele está dizendo coloque isso para baixo. Abaixe isso, coloque isso para baixo, se referindo ao quê? Aí é uma questão de leitura de contexto. Ele está pedindo para eles colocarem a rede para baixo, no mar. Jogar na água, literalmente. E ele diz for a catch. Aqui nesse texto, catch significa pegada. Você pode até adaptar para pescada. Literalmente ele está falando assim, ó. Jogue isso aí para uma pescada, para uma pegada. E é pegada no sentido de pegar. Afinal, catch significa o verbo pegar. Então o que ele está falando? Jogue isso aí para dar, né, para pegar alguma coisa, para ver se pega alguma coisa. Put that down for a catch. É o que ele quer que ele faça. Joga aí para dar uma pegada. Só que não tem só isso nessa frase, né? Ele diz o seguinte, ó. Catch. Eu vou colocar aqui de novo, preste atenção. Put that down for a catch. Put that down for a catch. Então percebam, put vai juntar com that. Put that down for a catch. Put that down for a catch. Joga aí embaixo para uma pegada. E ele enfatiza depois dizendo o seguinte, preste atenção. A little farther out. A little, que nem eu falei aqui, né? Ao invés de falar little, no sotaque ali eles falam a little. Farther out. Ele tá dizendo um pouquinho mais distante, um pouquinho mais longe. É tipo assim, joga aí de novo, só que agora um pouquinho mais distante. Put that down for a catch a little farther out. A palavra far significa longe. Far, longe. Só que quando ele utiliza farther out, é um pouco mais distante. Farther significa mais distante, mais longe. E quando ele fala a little, significa um pouco. Então, a little farther out, um pouquinho mais distante, se afastando um pouquinho mais daqui para fora. Por isso que é farther out, a little farther out. Um pouco mais distante. Preste atenção. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. E então Simão diz essa frase aqui, preste atenção. I don't have significa eu não tenho. É uma frase no presente simples na forma negativa. I don't have a quarrel with you, teacher. Quando ele fala I don't have a quarrel, ele está dizendo o seguinte, eu não tenho uma briga com você, teacher, com você, professor. Chama ele de professor por quê? Porque ele aqui está sendo chamado de professor porque ele estava ali literalmente ensinando alguma coisa. Tem uma certa diferença entre professor e teacher no inglês? Tem. Geralmente você vai ver professor como um professor de universidade, professor de escola. É muito comum no inglês da vida real você chamar um professor de uma universidade, de uma escola, de professor. Já o termo teacher é muito popularizado aqui no Brasil para se referir a quem ensina inglês. Por isso que eu uso teacher e não professor. Mas quero que você entenda uma coisa. Teacher é derivado do verbo teach. Ensinar. Preste atenção aqui embaixo, ó. Teach significa ensinar, aquele que ensina. O ensinador, ele é teacher. Então preste atenção. Teach, ensinar. Teacher, o ensinador, aquele que ensina. Ou seja, Jesus aqui foi chamado de professor, teacher, por simplesmente ensinar alguma coisa. Então, o que ensina é chamado de teacher. Se você é consagrado na profissão, você vira um professor. Isso você vê também em filmes. Se você assiste X-Men, você vê que o professor Xavier é chamado de professor. Se você assiste Harry Potter, você vai ver que os professores de Hogwarts são chamados de professor. Então, por isso que é importante você entender um pouco da
forma que é chamado lá fora. Aqui chamou ele de teacher porque ele estava ali ensinando. Passou a imagem que ele é um professor, é alguém que ensina. Então, I don't have a quarrel with you, teacher. Eu não tenho nenhuma briga com você, professor. É isso que ele está dizendo, tá? Eu não tenho nenhuma intriga, nenhuma briga com você, teacher. Então, só para você entender, a palavra quarrel significa briga, discussão. Então, eu não tenho nenhuma briga com você, professor. É tipo assim, eu não quero briga com você, sabe? Querendo evitar a pessoa, querendo dizer que não tem nenhuma intriga, nenhum conflito com ela, nem tem nenhuma discordância com ela, né? Cada um no seu quadrado aí, é isso que ele quer dizer, né? I don't have a quarrel with you, teacher. We've been doing this all night. But we've been doing this all night. Por que ele não quer uma briga, um conflito, uma intriga? Por quê? Ele diz aqui o porquê. But, mas, with é uma abreviação, para quem não sabe, de we have. Anota aí para você não esquecer. With é uma abreviação de we have. Ou seja, é uma frase que está no present perfect. We have been, ao pé da letra, significa nós temos estado. Só que ninguém fala desse jeito, né? We have been, você vai adaptar só para nós temos. Nós temos, e aí depois tem um doing, que é fazendo. Ó, primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou traduzir ao pé da letra, para você ver que não faz sentido eu traduzir ao pé da letra. Tudo isso aqui ao pé da letra, but we've been doing, significa, mas nós temos estado fazendo. Temos estado fazendo. Estranho pra caramba, né? Fala a verdade. É por isso que você não vai traduzir dessa forma. Mas nós temos feito. Pronto, adaptamos. Porque é uma frase aqui indicando que é algo que eles têm feito já desde a noite passada. É um passado que está participando do presente. Por isso que nós chamamos de present perfect. Nesse caso, present perfect continuous. Que é uma coisa que ainda estão em continuidade, aí em segundo plano. This, isto, all night, a noite toda. But we've been doing this all night. Mas nós temos feito isso a noite toda. Vamos voltar do início aí para você não esquecer o que eles disseram até aqui. Vamos lá. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. We've been doing this all night. Nothing. E ele diz no final aqui, nothing. Nothing. Nothing significa nada. Nothing. E Jesus continua olhando para ele, esperando uma resposta. All right. At your word. Quando alguém diz alright, é uma resposta afirmativa, confirmando que a pessoa vai fazer aquilo. Alright pode significar tudo bem, tá legal, tá beleza, alright. E depois ele diz o que, gente? At your word. At your word. Significa, ao pé da letra, na sua palavra. Na sua palavra, at your word. Então vamos supor que alguém disse para você fazer algo. Bem, eu vou pela sua palavra, eu vou porque você tá falando para mim fazer. É isso que ele tá dizendo, at your word. Bom, eu tô indo na sua palavra, no que você tá dizendo. At your word. Então, tudo bem. Na sua palavra. At your word. É como se fosse assim, vou contar na sua palavra, hein? Vou confiar na sua palavra. At your word. All right. At your word.
A primeira frase que temos aqui deles gritando a partir desse momento é grab it, grab the net. Quem aí já viu o termo grab alguma vez na vida? Eu gostaria que você comentasse aqui se você já viu alguma vez na vida. Para quem não sabe, grab é o que nós usamos para se referir a agarrar. Agarre, pegue, grab. E nesse caso aqui, grab it. Agarre isso, agarre nele, agarre nela. Claro, você não vai traduzir dessa forma, tá? Grab indica agarrar, it indica o que você vai agarrar, só que você não precisa traduzir para agarre isso, pegue isso, não. Agarre, grab it. Você só não pode falar grab sozinho, tá? Aqui eles vão falar várias palavras gritando sozinho, é normal, tá? Mas esse it tá indicando que é segurar em alguma coisa. Grab it. Depois ele até enfatiza, né? Grab the net. Agarre a rede. Então, grab significa agarrar, pegar, segurar alguma coisa no sentido de agarrar. Então, grab it. Grab the net. Grab it! E aí, mais uma vez. Grab it. Quick significa rápido. Quick. Anote aí essas palavras para você não esquecer, tá? Todas elas têm sentidos diferentes. São várias pequenas frases, pequenas palavras que eles vão dizer na sequência dessa cena, que é importantíssimo você entender cada uma o contexto que ela possui. Então, quick é o modo de apressar. Quick. Rápido. Take that side. Take aqui leva o sentido de pegue. That side, aquele lado. Pegue aquele lado. Take that side. Take that side. Pegue aquele lado. Take that side. Take that side! No! E aí começa a pedir ajuda, dizendo help. Help. Ajuda. Help significa o verbo ajudar, mas nesse caso ele está pedindo ajuda. Help, ajuda. Eu preciso de ajuda. I need your help. Ele diz help. Come on. Para quem não sabe, come on é o modo de você também apressar as pessoas que estão ao seu redor. Vamos lá. Come on. Sabe quando você quer acordar a pessoa também? A pessoa tá meio lerda, tá meio devagar. Oh, come on. Come on. Come on, guys. Come on é o modo de você também animar as pessoas. Então ali ele não tá só animando, mas chamando as pessoas. Help, come on. Ajuda. Vamos lá, come on. Então, é um sentido de quê? De ânimo, de condução. Você tá conduzindo as pessoas. Ei, come on, vamos lá. Você pode traduzir para vamos lá. Seria a minha tradução, vamos lá. Ajuda, vamos lá. Help, come on. E aí sim, você pode pronunciar come on, tudo junto. Come on, come on. Na verdade é o jeito que a gente ouve na prática, viu? É desse jeito mesmo. Ele cita help, help, 2 vezes pedindo ajuda. Help, help, ajuda, ajuda. Let's go! Let's go é o que você usa para convidar as pessoas. Percebe que são sentidos diferentes? Come on é mais o sentido de animar, chamar atenção. Hey, come on, guys. Agora, let's go é o sentido de vamos lá, no sentido de ir para algum lugar, tá? Percebe o sentido diferente? Para quem não sabe, let's go é uma abreviação de let us go. Us indica nós. Então é sempre plural que você diz let's go. Vamos lá, nós dois, let's go. Em que contexto que você vai utilizar let's go?
quando você está com mais pessoas e vocês vão pro mesmo lugar fazer a mesma coisa. Hey, let's go. Vamos lá. Você tá chamando alguém para vir para sua posição, ou você tá chamando a pessoa para ir para o mesmo lugar junto com você? Let's go. Vamos lá. Agora o vamos lá de ir para algum lugar, tá? É importante entender o contexto. Let's go, que é o que aconteceu aqui. Chamou os outros discípulos para ir para o mesmo lugar para ajudar a puxar a rede cheia de peixes. Mais uma vez, come on, let's go. Let's go! E aí temos essas duas frases. Help us push. Quando alguém diz help us, você pode até pronunciar help us. Help us. Significa nos ajude. Us, como eu falei, significa nós. Então, help us, nos ajude. Plural. Push. O que significa push? Pode parecer que é puxar, mas não é puxar. É empurrar. É o contrário de puxar. Preste muita atenção. Se você vê escrito numa porta a palavra push, não chega lá puxando. Você vai passar vergonha. Se você mora fora do Brasil e você já fez isso, é porque você achou que a palavra push fosse o verbo puxar. Mas não é. É o verbo empurrar. Então não passe essa vergonha, tá? Quando você vê um push, analisa primeiro como que a pessoa abriu aquela porta, tá? Pra você se lembrar que push não é puxar. É empurrar. E nós vamos falar aqui do verbo empurrar também, que é o contrário dessa... Mas vamos lá, preste muita atenção. Puxar, nós vamos falar do pull. Pull com 2 L. Você vai ver aqui já eles falando isso. Então, help us push, help us push. Nos ajude a empurrar, nos ajude a empurrar. Empurrar o quê? Os peixes pra dentro do barco, né, gente? Help us push. Preste atenção aqui, ó. Pull, pull. Temos aqui this way. Quando alguém diz no inglês this way, ao pé da letra significa nesse caminho, desta maneira, desta forma. Em alguns contextos, como nesse aqui, significa por aqui, this way. Então, quando você quer dizer para alguém, é por aqui, ó, eu sei o caminho. This way significa este caminho, significa que você sabe, então por aqui, this way. É o modo de você dizer isso, tá? This way, por aqui. Pull up! Pull up. O que significa pull up? Lembra que eu falei que pull, eles falam pull, com esse som do L britânico, né? Pull. Mas o que significa pull? Com LL. Significa puxar. É o que vocês mais vão ver aqui agora, para eles puxarem a rede cheia de peixes para dentro do barco. Pull sozinho é puxar. Pull up significa puxar para cima. Lembra que eu falei down, para baixo? Por isso que Jesus falou ali, put that down for a catch, que é jogue isso aí embaixo para uma pescada, para uma pegada. E agora o down é para baixo, up para cima. Então pull up, puxa para cima, pull up. Por isso que ele fala pull, pull, pull. Preste atenção. Então ele está dizendo os dois verbos, né? Pull, pull, pull. Empurre, empurre, empurre. E depois ele vai dizer push it, push it. Você nunca mais vai esquecer da diferença disso aqui, tá? Quando ele fala push it, lembra que eu falei empurre, empurre. Então tem gente ali empurrando e tem gente puxando. Aqui você vai entender a diferença clara disso lendo o contexto. Pull up, puxar. Push it, empurre isso. Ao pé da letra, né? Mas você vai traduzir para só empurre. Empurre, empurre. Push it, push it. Pull up! E aí, pull up, push. Help us bring it in. Preste atenção. Help us, nos ajude.
E aí depois ele cita o verbo trazer, que é o verbo bring. Bring it in. Aqui eu quero que você entenda o seguinte. Trazer aqui não é usado sozinho. É o trazer para dentro, que é bring in. Eles citam it ali dentro, que é traga isso para dentro. Traga-o para dentro. Bring it in. Toda vez que você quer falar sobre trazer algo, algum objeto, algum animal para dentro, bring it in. Traz aqui para dentro. Bring it in. Esse é o contexto. Imagina só, você está dentro de um cômodo e você quer que alguém traga algo, alguém, alguma pessoa para dentro da sua posição, do cômodo que você está. Como é que você vai dizer isso? Bring it in. Traga isso para dentro. Então, ajude-nos a trazer para dentro. Literalmente é isso que ele está dizendo. Help us bring it in. Bring it in. Bring it in. Hold on. E aí ele cita aqui um outro aqui, ó, que é o hold on. Preste atenção. Bring it in. Hold on, para quem não sabe, é o phrasal verb. Phrasal verb é um verbo formado por duas palavras, tá? Nós falamos aqui já. Pull up, por exemplo, é um phrasal verb. Bring in é um phrasal verb. Hold on, aqui é segura. Segura, hold on. Aguente, segure. Sabe quando você quer falar pra pessoa assim, ei, segura, segura, segura. Hold on. Hold significa segurar. Hold on pode significar segura no sentido de espere também. Espera, segura, 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 força. Mantém. Hold on. Aguente, espere um pouco. Pode significar tudo isso. Mais uma vez, push it, push it, push it. Empurre, empurre, empurre. E aí alguém fala, let's grab it. Let's grab it. Vamos agarrar isso, vamos pegar isso. Let's grab it. Percebe como que é uma junção de palavras aqui? É uma macarronada de phrasal verbs, né? Grab it, agarre, empurre. This way, por aqui, desse jeito, this way. Pull up, pull up, pull up. Mais uma vez. Puxe pra cima, puxe pra cima, puxe pra cima. Pull. Puxe. Hold on, segura. Mais uma vez, puxe. Pull, e aí você vê ele ali ó, puxando, ou seja, seguindo exatamente o que foi pedido. Alguém diz, tem sempre um pessimista no rolê, né? Que vai dizer o seguinte: The net's breaking. The net's breaking. O que é esse nets? É uma junção de net is, verbo to be. A rede está quebrando. The net's breaking. Para quem não sabe, breaking aqui é o contínuo do verbo break, que significa quebrar. Então, the net's breaking. A rede está quebrando. The net's breaking. The net's breaking. The net's breaking. Mais uma vez, hold on, segura, pull up, puxe para cima. Puxe, puxe. Segura. Alguém vai dizer pull hard. Hard, quando você coloca hard em algum verbo, é que você quer que faça aquilo com força. Quando eu falo para você, por exemplo, study hard, estude duro, pegue pesado. Work hard, trabalhe duro, trabalhe pesado. Pull hard é algo que indica com força, com rigidez. É por isso que a gente traduz pull hard para puxa com força, pull hard. This way, desse jeito, por aqui.
Simon, o Simão. I told you. I told you. Pra quem não sabe, told é o passado do verbo tell, que significa contar ou dizer. Então, o que Andrew tá dizendo aqui, o André tá dizendo? Ele tá dizendo o seguinte, ó. Eu te disse. Eu disse pra você? Eu te disse? I told you. Simon, I told you. Simão, eu te disse. I told you. I told you! I told you. Eu te disse. I told you! I told you. Eu te disse. The boat is still out! Preste atenção aqui, ó. Temos aqui alguém falando do barco. The boat, o barco. Depois alguém diz it's tilting. Preste atenção aqui, ó. Aqui nós temos alguém que está dizendo que o barco está inclinando por conta do peso. Então, whoa, the boat, o barco, it's tilting, está inclinando. The boat is still out! Alguém diz get out, que significa saia. Get out. Você vai juntar get com out e vai ficar get out. Saia, get out. The boat is still out! Get out! You need to get out. Significa você precisa sair. Ou plural, ele pode estar dizendo isso para mais pessoas. Vocês precisam sair. You need to get out. Lembra aí que eu falei na primeira aula dessa série que sempre que você tem dois verbos, você precisa do to no meio? Tá aí o exemplo, ó. You need to get out. Vocês precisam sair. Get out! É isso aí. E então, Simão desce do barco. E aí, o restante dessa conversa você vai ver comigo aqui na aula de amanhã. E é o seguinte, meus amigos, para nós fecharmos essa aula de hoje, nós vamos fazer aqui duas coisas. Vamos assistir agora esta cena completa com legenda em inglês. Eu quero que você recapitule, perceba se tudo que nós falamos aqui você consegue se recordar o que é, o que significa e como se pronuncia. Agora eu quero saber a sua porcentagem, aquela que nós falamos ali no começo da aula. Comenta aí se agora ficou mais clara a compreensão. Bora lá! Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. We've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word. Take that gun! No! Head! Come on! Head! Head! Let's go! Let's go! Open push! This way! Pull up! Pull up! Push it! Pull up! That's what bring it in! Bring it in! Hold on! Push it! That's better! Ready? Push! Way!
I told you! The boat, it's still get out! Get out! É isso aí, my friends! Agora vamos para a parte final desta aula. Vamos finalizar sem legenda alguma. E lembra do que eu falei, eu quero agora que você comente aqui quantos % você consegue entender desta cena de hoje sem legenda alguma. Bora lá, comenta aí. Put that down for a catch. A little farther out. I don't have a quarrel with you, teacher. We've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word. Take that gun! No! Ah! Head! 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 Let's go! Let's go! Ah! Push! This way! Pull up! Pull up! Push it! Pull up! Emma, take it in! Bring it in! Hold on! Push it! That's better! Pull it! This way! I told you. I told you! I told you! The boat, it's still get out! Get out! E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou desta aula. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas aulas da série Inglês com The Chosen. E se você quer aprender inglês com filmes e séries, não deixe também de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. E se você tiver alguma pergunta sobre qualquer coisa que eu falei ao longo dessa aula, você pode me mandar uma mensagem lá. E antes de sair desse vídeo, preste muita atenção porque eu tenho agora um recado muito importante para você que quer construir a sua fluência, para você que quer se tornar meu aluno
começar a estudar inglês de maneira gradativa e atingir a fluência. A partir de agora você vai poder ter acesso ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência com acesso vitalício. É isso mesmo, pela metade do preço e com acesso vitalício. De R$ 997 por apenas R$ 497. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40 você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso, a plataforma completa da jornada do zero à fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do zero à fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias, de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só, para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim, para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do zero à fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go!